Daniel capítulo 1, versos 8 e 9. Se você não se importar depois da oferta de colocar-se em pé, a gente vai ler rapidinho. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Melhor investimento que você faz na vida. Eu falava isso na igreja que eu pastoreei durante uns anos. Eu dizia assim para os irmãos: irmãos que não têm uma... Porque tinha Bíblias como a nossa aí nas costas de cada banco. Aí eu falava: irmãos, quem não tem uma Bíblia, compre uma. Compre uma. Troque seu smartphone pela sua Bíblia. Mas se você não tem uma Bíblia agora, use seu smartphone. Mas se você precisar de uma Bíblia emprestada, aí nas costas de cada banco tem uma Bíblia bonita, bem arrumadinha, você pode usá-la, tá bom? Mas faça esse investimento, compre uma Bíblia e tenha essa Bíblia sua para você fazer suas anotações, tá bom? Diz a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Na versão Viva, esse último versículo que nós lemos diz que sem Daniel saber, Deus fez com que o chefe dos eunucos o ajudasse a fim de não contaminar-se. Então, há uma diferença de linguagem, mas o entendimento é fantástico. Deus sempre se encarrega de ajudar e de conceder graça aos fiéis, até mesmo usando os ímpios. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, abençoa essa curta reflexão nessa noite, para que a gente possa fechar essa noite tão linda, no meio desse sacramento que foi feito hoje aqui, que foi celebrado, que é o sacramento do batismo. Que o Senhor possa abençoar esta pequena reflexão na mente e no coração dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. O tempo de fato é bem curto para que a gente possa entender um pouquinho mais e eu falar um pouco mais. Então, eu quero diretamente hoje falar com os irmãos sobre uma das maiores estratégias do mundo atual, deste mundo de hoje, para tirar uma pessoa da presença de Deus, apagar a sua fé, desencorajá-la a seguir o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, viver uma vida pela fé em Cristo. Esse mundo que nós vivemos está em constante mudança, e todas as mudanças elas acabam sendo drásticas para algumas pessoas, principalmente para o mundo jovem, para os mais jovens. E essas mudanças acabam trazendo elementos, pensamentos que transformam procedimentos. E isso tudo muda a forma das pessoas agirem, muda a forma das pessoas pensarem, consequentemente muda a sua fé. Esse mundo que nós estamos vivendo. E no passado, a estratégia era, de uma forma um pouco mais radical, um pouco mais abrupta, apagar a fé de alguém, fazê-la desistir da sua caminhada. Então, o meio pelo qual o mundo naquela época fazia, era através de perseguição, era através de prisões, era através de maus tratos, era através de pessoas que eram ordenadas a prender o povo de Deus e a matar. Atos capítulo 8 deixa isso muito claro para a gente, onde levantou-se grande perseguição contra a igreja, e a igreja estava em evidência, a igreja estava em ascendência, a igreja estava crescendo na palavra de Deus, pregando, e centenas de pessoas se convertiam ao Evangelho. Alguns homens sepultaram Estevão, que foi morto apedrejado. Saulo estava assolando a igreja de modo feroz. Os que iam sendo perseguidos, alguns mortos, presos, e outros corriam, eram dispersos para outras regiões.
Filipe, no entanto, ficava em Jerusalém ou em Samaria, anunciando o Evangelho. Vamos lá, esse é o passado. No presente, a maneira encontrada para destruir o povo de Deus é um pouco mais sutil. Não é mais abrupta como no passado, de prisões, de maus tratos e até morte. Hoje, não mais rápida, mas é algo mais nocivo à vida cristã. No presente, a maneira encontrada para destruir o povo de Deus não é mais rápida e nem mais violenta, e sim a mais lenta e não menos dolorosa, que é a destruição dos valores morais e espirituais, que são as destruições da força ou um desejo muito grande das pessoas abandonarem a Deus e abrirem mão daquilo que é tão importante para ela, e desejos carnais surgirem na vida dessas pessoas. A insatisfação e o descontentamento com as coisas de Deus são uma das marcas de um ataque feroz contra a igreja nos últimos dias e, consequentemente, uma nova adoção de uma fé não cristã, de uma fé não bíblica, de uma fé não baseada nas Escrituras Sagradas. E isso deixa muito claro quando a gente olha a história do que Nabucodonosor fez com o povo de Deus, quando trouxe cativo jovens sem defeito, jovens bons, inteligentes, versados. E se a gente olha para esse contexto, a gente percebe como o inimigo das nossas almas ainda hoje tenta fazer isso, principalmente com a geração mais jovem. Nabucodonosor escolheu jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos, treinados, competentes, não para matá-los, não para enfiar uma espada no meio do peito deles, para que eles pudessem de repente abandonar a sua fé, mas sim uma proposta de investimento pesado em cima deles. Não mais com uma ideia de matá-los, mas de fazer um investimento pesado, mais para escravizá-los, mais para deixá-los ali como oportunidades para que eles pudessem ser no futuro servos do governo dele, servos de um rei perverso. E qual era a promessa, irmãos? É a mesma promessa que Satanás fez a Jesus na tentação de Mateus 4:9. Ele disse: olhe, se prostrado diante de mim e me adorares, tudo que está à tua frente te darei. Era a mesma proposta, e ainda hoje o é, irmãos. A proposta do mundo, principalmente para a geração mais jovens, de meninos treinados, de meninos versados, de meninos e meninas de boa aparência. Irmãos, só tinha meninos e meninas bonitas aqui. É esse mundo de hoje que está de olho nessa turma, nesta nova fase da vida tão perigosa, porém tão bonita. Minha principal estratégia do rei com aqueles jovens era fazê-los aprender novas culturas, novas ideias, novos hábitos, esquecendo-se da lei de Deus, a coisa mais importante que nós nunca podemos. Aquilo que Deus falou para Josué: Josué, medita nela dia e de noite, porque assim tu farás prosperar todo o teu caminho. O que mais o inimigo das nossas almas quer fazer é que nós nos esqueçamos daquilo que vai nos fazer prosperar nesta vida. Não é prosperar financeiramente, mas prosperar em Deus, ter uma vida saudável em Deus e em Cristo Jesus. Vivemos esse tempo, irmãos, em que a maior estratégia do mal é mostrar que o cristianismo é algo cultural e não mais essencial. Mas o cristianismo não é só cultural, não é passar da vovó para a mamãe, da mamãe para o netinho, ou da mamãe para o filhinho. Não, é essencial. É muito mais do que eu falar para o meu filho: filho, vamos à igreja. Meu filho falar assim: eu quero ir para a igreja. Não é mais simplesmente uma obrigatoriedade de um pai trazer um filho, mas de um filho falar assim: pai, independente de qualquer coisa, posso estar hoje com os adolescentes, posso estar hoje com os jovens, posso estar hoje cultuando a Deus. É isso que esse tempo está tentando fazer com a nossa geração, irmãos. E em face dessa realidade e as mudanças impostas pelo rei, eu quero mostrar hoje 2 grandes desafios que não só Daniel, mas nós hoje precisamos enfrentar nesta Babilônia que nós vivemos. Nós estamos vivendo numa grande Babilônia, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de luxúria. Nós estamos vivendo um tempo de promiscuidade. Nós estamos vivendo
um tempo de uma acentuada sexualidade exposta aos nossos filhos. A proposta hoje, se você tem Facebook, se você tem Instagram, se você tem Twitter, se você tem qualquer rede social, irmãos, quando você abre a tela do seu celular, aparece já alguém desnudo praticamente. Já aparecem as propostas para você continuar rolando os rios, é rios que fala, né? Você rola os rios e você fica lá intertido naquilo, você acaba se tornando alguém dominado por aquilo, você fica perdido. As pessoas passam por você, você não percebe quem passou. As pessoas falam com você, não sabe o que as pessoas falaram com você. Você está dominado por tudo aquilo. Mas, rapidamente eu também quero falar de como aquele homem conseguiu driblar tudo aquilo, vencer tudo aquilo, da maneira como nós também podemos. Diga assim, nós podemos vencer. Está fraco demais, pode melhorar um pinguinho só. Nós podemos vencer também com o poder do Espírito Santo. Pelo braço não dá, irmãos. Com o braço não dá. Mas no poder do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer. A primeira mudança que esse homem precisou enfrentar no seu tempo e que nós hoje precisamos enfrentar nos nossos dias são as mudanças teológicas. Por que isso, pastor? Porque Daniel perdeu tudo. Daniel perdeu família, perdeu amigos, perdeu dignidade, mas mesmo assim disse: não vou perder Deus. Eu não vou perder a Deus. A lei de Deus não se perde. A lei de Deus é preciosa. A lei de Deus é o seu patrimônio. A lei de Deus é aquilo que você deve guardar as 7 chaves. Escondi a tua palavra no meu coração. Quando você recebe aquele salário mensal, cheio de 0 à direita, né? Digam amém aí, irmão, por favor. É isso aí, quando você recebe o seu salário, que vocês não sabem quanto 0 tem depois. Quando você guarda ele, recebe em espécie, você não coloca em cima da mesa. Você não coloca perto da televisão, você esconde ele, guarda ele no cofre, você guarda ele num lugarzinho seguro. Amém ou não amém? Ou só eu faço isso? A lei de Deus tem que ser guardada no melhor esconderijo do nosso coração, irmãos. 7 chaves. Ele perdeu tudo, perdeu família, amigos, dignidade. Mesmo assim, aquele homem foi fiel a Deus. Foi levado para a Babilônia a fim de receber uma nova educação diferente e servir ainda assim no palácio. E a estratégia do rei Nabucodonosor, irmãos, era implantar a cultura e a religião babilônica na mente de homens que tinham uma mente em Deus, com o propósito de destruir os seus valores espirituais, de destruir os seus valores morais, promovendo uma insatisfação, um descontentamento deles com Deus. A proposta da mudança de teologia para aquele homem e para os seus companheiros era realmente mostrar para eles que tinha alguma coisa além, um negócio maneiro, um negócio mais interessante, um negócio que vai nos dar uma alegria maior, consequentemente apresentando uma nova fé não verdadeira para eles. E a grande estratégia, irmãos, para destruir a fé de muitas pessoas e afastá-la de vez da presença de Deus, é apresentar uma teologia liberal, é apresentar uma teologia com menos advertências, é apresentar uma teologia do pode tudo, que não tem nada a ver, uma teologia nicolaíta, é uma teologia e que diz assim: isso é história do pastor Arlindo, é porque ele é muito exigente, é a história do pastor Robson, porque ele é muito teólogo, ele puxa aquele versículo lá de baixo e apresenta, é a história do pastor Luiz Carlos, do pastor Otávio, que gosta de ficar pegando no pé da gente. A ideia do mundo atual é apresentar uma teologia mais liberal, menos radical, a fim, irmãos, ou afinal de contas, isso é muito radicalismo da igreja. Afinal de contas, não é tudo isso que os pastores estão dizendo, eles estão exagerando para fazer medo às pessoas e não fazê-las ir embora ou permanecerem na casa de Deus. Desta forma, a teologia bíblica, a teologia pregada, baseada na fé, baseada na ética, baseada na disciplina,
baseada na liberdade com temor. Ouça isso: eu tenho liberdade para fazer o que eu quero fazer, o que eu quiser fazer, o que eu quiser fazer eu faço. A minha liberdade tem que ser cheia do temor a Deus. Em contrapartida, a teologia liberal quer nos afastar, colocar, incutir na mente das pessoas que nós somos exagerados. A teologia liberal apresenta um evangelho com menos advertências. E dessa forma a teologia bíblica acaba se tornando chata, se tornando radical demais. Ela é retrógrada, restritiva à liberdade de fé individual. Mas eu tenho a minha fé. Eu posso exercê-la do jeito que eu quiser. Eu posso exercer minha fé e ainda continuar fazendo o que eu faço. Olhe para mim. Pode. O problema todo é quando nos depararmos perante o trono de Deus. O problema é que depois nós vamos ter que nos deparar diante do Deus Todo-Poderoso e prestar conta do que fizemos aqui. Daniel, então, irmãos, teve que enfrentar esse desafio que nós precisamos enfrentar. Finalizo. O segundo desafio dele, que nós precisamos enfrentar também, são as mudanças diárias de hábitos, que nós somos levados e forçados a mudar. Este mundo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos aprender todos os dias como driblar os apetites da nossa própria carne. Daniel, versículos 5 e 8, vai nos mostrar, lá do capítulo 5 a 8, vai nos mostrar que a festa era regada a tudo de bom. Tudo que estava diante de Daniel era bom demais. Irmãos, o bispo Rubem fala uma coisa que é verdade: o pecado é bom. Tudo que o pecado apresenta não é qualquer coisa. O pecado, quando se apresenta, ele traz consigo coisas atrativas aos olhos, coisas atrativas ao corpo. Então Daniel precisou aprender a controlar os seus desejos carnais. Daniel estava agora inserido numa cultura de felicidade a todo custo. Ó pastor, mas por favor, trabalha a semana toda, não tem como, eu tenho que ser feliz. Aí eu chego na igreja, o Vilmar vai pregar segunda-feira e bota a gente de joelho aqui e fala que a gente tem que ter vigilância. Pastor, trabalha a semana toda, não dá não. Eu tenho que ser feliz. Essa é a cultura hedonista que nós vivemos. É a cultura que nós estamos sendo todos os dias bombardeados. Você precisa ser feliz. Aquilo muitos viram, aquilo ali que alguns jovens que estavam ali estavam vendo como uma oportunidade de serem felizes, aquilo que eles estavam vendo como bênção. Uau, apesar do que, afinal de contas é uma grande festa no palácio do rei, e se ele gostar da gente, a gente vai ser empregado deles, a gente vai comer das coisas dele, nós vamos beber do melhor do vinho, comer do melhor dos manjares. Mas aquilo que era para eles uma bênção, para Daniel, era um perigo, era um abismo. Entre eles o Senhor que estava se formando. Encare sempre os prazeres desse mundo como um grande abismo que se cava a cada dia, que se aprofunda, que se alarga a cada dia, só esperando que a gente caia nele. Encare assim. Daniel não queria nenhum tipo de interferência. Meus jovens que acabaram de passar pelas águas hoje e cada batizando, não aceitem interferências entre a aliança que vocês fizeram hoje e Cristo Jesus. Não aceitem. E que interferências são essas? Exatamente os prazeres desse mundo, os convites desse mundo. Daniel preferiu correr os riscos em nome de uma comunhão com Deus do que ficar preso ao esquema da Babilônia. Conheço jovens aqui, meninas, que eu exalto a Deus, não a ela, mas exalto a Deus pelo Espírito que habita nela, que o namorado, o noivo, faltando dias para se casarem, ele disse: não vejo a hora de nós nos casarmos para a gente acabar com esse negócio de igreja. Ela, oi? Como assim? Ele é. Quando a gente se casar, não tem esse negócio de igreja mais não. A gente vai ficar em casa, vai passear, vamos viajar.
e disse: olha, pega o que é teu, que eu pego o que é meu, vai para a direita, que eu vou para a esquerda. Ela não se casou, mas continua casada com Cristo Jesus. Ele escolheu não amoldar-se ao esquema da Babilônia. Ela preferiu amar a Deus do que casar-se. Em Colossenses 3, finalizo. Paulo não só diz que os que foram ressuscitados com Cristo, e nós também, devem buscar as coisas do alto, mas nós devemos fazer uma coisa que Daniel fez: fazer morrer todos os dias a nossa natureza terrena. Semana passada eu concluí a mensagem falando de um dos maiores perigos, de uma das maiores tragédias na vida de homens, meninos, mulheres também, que é a pornografia. A pornografia tem destruído casamentos, tem destruído a relação de pais e filhos, tem destruído a relação de pessoas que têm chamado de Deus, porque são escravas de pornografia. Se você não tem domínio disso, não fique sozinho na frente do smartphone. Se você não tem domínio disso, faça como Daniel: eu prefiro correr o risco, eu prefiro sofrer, mas a minha comunhão com Deus não pode sofrer interferência. Não pode. Nós precisamos fazer como Paulo diz: fazer morrer todos os dias a nossa natureza terrena. Vivemos em um tempo em que precisamos buscar colocar em prática os conselhos de Paulo. E agora eu finalizo dizendo como Daniel, portanto, conseguiu mudar tudo aquilo e manter-se fiel a Deus. Versículo 8, parte B, parte A. Ele decidiu firmemente, com coragem, porque era um risco para ele. Não querer aquilo era um risco para ele. É um risco para a gente fechar as portas para algumas coisas, dizer não para algumas coisas. Mas com 3 marcas que definiam bem a vida dele com Deus, ele conseguiu: coragem, fé e fidelidade. Se nós tivermos essas virtudes em nós, nós vamos passar por esse tempo e nós vamos apresentar as nossas mãos e as nossas vestes espirituais diante de Deus de modo íntegro. Ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? O salmista diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Que nossa vida seja diante de Deus, para a glória de Deus, como testemunho vivo daqueles que um dia venceram pela fé. Deus sempre cooperará, irmãos, com aqueles que lhe são leais. Olha o que diz o verso 9. Vamos ler todos juntos para finalizar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão para que ele não se contaminasse. A graça de Deus, irmãos, por meio de Jesus, vai nos dar condição da gente se manter fiel a Ele até a sua volta. Que todos digam amém por isso. Vamos orar. Fique de pé.